inclinação cefálica. Assim, a gente prepara o nosso paciente para fazer o lavado gástrico. A principal intoxicação que acontece, ou seja, é justamente por via oral. Principalmente a gente fala por via oral. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com o paciente nessa posição, e é importante também que a gente faça esse lavado gástrico até que a água ela saia completamente o quê? Cristalina, saia clara, certo? Então, indicações para o lavado gástrico são pacientes que estejam sendo conscientes, paciente que esteja inconsciente também de qualquer idade, a gente vai fazer o lavado gástrico. E é muito importante o quê? Que a gente faça esse lavado gástrico o quanto antes possível. Não demorar para fazer o lavado gástrico no paciente. Na história clínica é importante vocês perguntarem quanto tempo mais ou menos que o paciente fez na ingestão. Independente se não sabem, tem que fazer o lavado gástrico. Em algumas situações em que a gente não faz o lavado gástrico, a gente não vai fazer quando tem uma intoxicação por ácido ou por base. Aí a gente não faz lavado gástrico porque acontece e tem risco de acontecer o quê? Uma perfuração da mucosa esofágica ou gástrica principalmente. Então nesse caso não se faz lavado gástrico. A gente vai tratar sintomatologicamente o paciente, certo? Inicialmente, como que a gente começa passando? O paciente ele tem que estar nessa posição e a gente tem que fazer a sucção também. E esse processo da lavagem, o paciente nessa posição, a gente tem que fazer a sucção também. Então a gente vai começar com uma dosagem de 100 a 150 ml de solução salina e a gente vai seguir aí de 4 a 5 litros. Vai passar tudo isso no meu paciente. Ou até que a água saia o quê? O líquido esteja saindo, retornando, seja completamente o quê? Limpo, sem nenhum odor. Essa é a nossa intenção com a lavagem gástrica. Porém, quando a gente estiver passando na quarta vez a nossa lavagem gástrica, a gente já pode adicionar o que a gente fala que é o carvão ativado. O carvão ativado ele é um absorvente. A intenção é que ele se pregue, ou seja, ao nosso tóxico, e não permita que ele seja absorvido pela minha mucosa. Então essa é a intenção da gente passar carvão ativado no nosso paciente. Então a gente passa o carvão ativado também, mais ou menos lá, quando você estiver na última lavagem sua gástrica, você vai passar o carvão ativado. Como que normalmente a gente faz com o carvão ativado? Em criança é 1 grama por quilo, em uma suspensão com água ou soro fisiológico, na proporção de 4 a 8 ml por cada grama. Então, você vai diluir o seu carvão ativado ou em água ou em soro fisiológico. Já no adulto são 50 gramas em 250 ml de água ou soro fisiológico. E quando a gente estiver no último passagem, quando a gente estiver passando na quarta vez, 4 de 4, também passando, a gente pode associar o quê? Um catártico. A gente pode associar um catártico. Por que a gente precisa associar um catártico quando a gente passa carvão ativado? Não. O que o catártico faz? O que é catártico? Qual que é uma das consequências do carvão ativado? Na última aula a gente falou. Constipação, muito bem. Por isso que a gente tem que passar o quê? Com catártico também. A gente tem que fazer o quê? Estimular a mucosa gastrointestinal o quê? A não parar esse trânsito intestinal, mas irritar ela que o paciente possa o quê? Expulsar o tóxico também. Que ele não fique retido. Porque não adianta nada a gente colocar um absorvente, ou seja, o carvão ativado puxar e causar constipação. Continuar ali parado no trânsito intestinal. Então a gente precisa usar um catártico para que ele possa o quê? Evacuar. E aqui a gente utiliza os catárticos de característica o quê? Osmótica, água, que é justamente qual? Manitol e sulfato de magnésio. Muito bem. Certo? E quando que está contraindicado da gente utilizar carvão ativado? A gente não vai utilizar de forma nenhuma quando o paciente já tiver um ilho ou uma obstrução intestinal, é um paciente inconsciente sem proteção de via aérea, a gente não utiliza. Se ele está intoxicado, por exemplo, com algum hidrocarburo, por exemplo, se essa intoxicação contém gasolina junto também, algum composto, à base justamente de gasolina,
Algum corrosivo, a gente não faz. Nesse caso aqui a gente tem que verificar, utilizar uma endoscopia o quanto antes no paciente. E a gente tem que levar em consideração que algumas substâncias elas são pouco absorvidas. O álcool, ferro, lítio, ácido bórico e alguns íons inorgânicos eles não são absorvidos. E a gente vai ver quais são esses íons principalmente, tá? E aqui, os efeitos adversos que a gente espera do carvão ativado é a constipação. Por isso a gente deve co-administrar junto com um catártico. Aqui algumas substâncias que elas não são de forma nenhuma absorvidas por carvão ativado. E aqui algumas que são o quê? Muito bem absorvidas. Então a gente tem, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, benzodiazepinas, carbamazepina, fenobarbital, naldolol, salicilatos e outros aqui que não são de forma nenhuma absorvidos. Os cáusticos, etanol, ferro, etanol, lítio não são absorvidos pelo meu carvão ativado, certo? Observem que o nosso paciente, esse é o carvão ativado, como se coloca no processo da sonda, certo? A gente precisa sondar esse paciente, independente se ele esteja o quê? De excesso calibroso, muito bem. Independente se ele esteja inconsciente, tá? Alguns outros são utilizados como absorventes. Por exemplo, a gente fala terra de Fuller quando o paciente tem uma intoxicação por paraquat. Paraquat hoje já quase não é mais utilizado porque ele foi proibido, ele é um herbicida, mas ele foi proibido. Mas a intoxicação por paraquat pode levar o paciente a óbito. Mesmo assim, é escondido, mas utilizam de forma ilegal, certo? Outros, por exemplo, que pode ser utilizado com amido, pode ser um absorvente justamente para iodo, tá? Mas aqui a gente vai falar principalmente de quem? Do carvão ativado de forma geral, que é o mais utilizado a nível hospitalar. A catarse, o objetivo é o quê? Diminuir a quantidade de tóxico que existe, que foi absorvida pelo meu carvão ativado, e fazer com que irrite a minha mucosa gástrica e faça com que o paciente evacue mais fácil e libere justamente esse tóxico. Certo? E aqui os catárticos, principalmente que a gente utiliza, são os salinos e os osmóticos, o sulfato de magnésio e o manitol, certo? Óleo mineral a gente não vai utilizar. Por que a gente não vai utilizar óleo mineral? Porque óleo faz o quê? Vai fazer, muito bem, fazer com que absorva, com que o meu tóxico ele seja absorvido muito mais fácil pela minha mucosa. Porque a nossa membrana, ela é o quê? Uma membrana é uma bicamada fosfolipídica das nossas células. Então o óleo, se eu uso um catártico oleoso, ele vai fazer com que o tóxico ele seja mais absorvido. Por isso que a gente vai utilizar os catárticos de característica o quê? Osmótica. Certo? Salinos. Onde é que a gente não vai passar? Ilho paralítico a gente não utiliza, um trauma abdominal recente, uma obstrução ou uma perfuração intestinal a gente não utiliza os nossos catárticos. Aí são contraindicações. Certo? Como que a gente pode diminuir o tóxico circulante? O tóxico ele pode ser diminuído através da diurese, a gente pode provocar diurese no paciente, e aqui a gente pode utilizar furosemida e pode utilizar até mesmo o manitol. Forçar o paciente a urinar e mandar embora o tóxico. Mas para ele sair da minha urina, eu preciso acidificar ou alcalinizar a minha urina também. Quanto mais ácido for, o meu tóxico, eu tenho que fazer o quê? Alcalinizar. Muito bem. Alcalinizar. Eu vou alcalinizar e quando eu alcalinizo o meu tóxico, vai fazer o quê? Com que ele neutralize. E faça com que ele seja um composto mais hidrossolúvel e ele possa ser excretado muito mais fácil. Excretado, eliminado. Certo? Outra característica é que, se por acaso o meu tóxico ele é alcalino, tóxico, o que eu faço? Vou acidificar a minha urina. Eu acidifico ela, vai fazer o mesmo processo, neutralizar, deixar ele um composto mais hidrossolúvel e vai fazer com que saia mais fácil.
Então, um dos métodos é provocar a diurese, alcalinizar e acidificar a urina, pode ser uma opção. Como é que a gente pode acidificar a urina? Vitamina C. Basificar ela, deixar alcalina. Mas a dose de vitamina C, no caso, a dose? A dose pode ser 1 grama. Não tem problema. Normal, então. Normal. E para basificar, o que a gente utiliza? Bicarbonato? Bicarbonato, certo? Bicarbonato que a gente vem utilizando normalmente para fazer esse processo. Uma opção, mas é somente em alguns casos, seria a hemodiálise. Quando existe uma dificuldade no meu rim ou o tóxico é muito agressivo, eu posso utilizar a diálise para remover o tóxico também. Então, de opção, a gente tem o quê? Provocar a diurese, acidificar ou alcalinizar. Hemodiálise é uma opção, só que aqui a diálise a gente vai reservar somente alguns tipos de intoxicação. Então, é sempre que a gente vai utilizar o quê? A diálise. Tá bem? Então, por exemplo, pode ser uma polintoxicação, um tóxico sem um tipo de antídoto, certo? Uma insuficiência renal já nesse paciente. Aí a gente pode optar justamente pela hemodiálise. Cada caso, um caso. Tá bem? Aqui é mostrando somente alguns antídotos que a gente vai trabalhar, por exemplo, acetaminofeno, que é o paracetamol, o antídoto é acetilcisteína. Atropina, organos fosforados, os carbamatos, o antídoto a gente vai utilizar é a atropina. Ácido fólico, em caso de metanol, a gente pode utilizar. O BAL, por exemplo, a gente utiliza no caso de intoxicação por arsênio, mercúrio, plumo, principalmente por chumbo, a gente vem utilizando. E aqui vários outros antídotos também, tá? Para depois vocês darem uma olhadinha, só a nível de curiosidade, por quê? A gente vai falar deles separadamente ainda, tá bem? Aqui também para vocês darem uma olhadinha, eu vou falar porque a gente vai falar separadamente. Calor, né? Não sei se sou eu. As férias desse ano foi aí, doutor? Aonde? Não. Só fundo da minha casa. Lá do carro da casa do. Quintal lá de casa. É, no intervalo a gente vê. Hã? No intervalo a gente não. Então, mas é isso aí, né? E o ventilador, ué. Mas barulho na sala de aula, né? Você já fez o teste, né? Quer ligar o simulador? Não. Dizendo os meninos que fazem barulho demais. Quais são os casos de maior incidência de intoxicação, assim, nível hospitalar? Medicamentosa. Mas é medicamentosa. E o caso aqui dentro também que a gente vê muito é o ofidismo também. É o quê? Ofidismo. Picada de cobra. E aranha também. Aqui, por exemplo, é mais comum. Picada de cobra, jararaca, principalmente, depois cascavel, depois coral. E a aranha é a aranha marrom. É o que mais a gente vê. De ofidismo. Claro, aí mais raro a gente vê viúva negra, conêutria também, mais raro. Hã? Esses aí já são mais raros da gente ver. Agora, medicamentoso acontece muito, principalmente com os benzodiazepínicos, barbitúricos, aí acontece muito. Aí tem também casos, aí é mais criança, com naftalina, aí já entra ácido e base, que é naftalina, aí entra o alvejante, certo? Aí entra essa base. Soda também, mas soda é mais raro também que acontecer. Soda normalmente é tentativa de suicídio, a pessoa ela toma. Aí, claro, tem os venenos também. Tem pessoas que usam glifosato, é mais raro, mas normalmente a gente vê também. Glifosato, paraquat. E existe também os quadros de envenenamento também. Tentativa de justamente de homicídio. Subiu a saliva dele, Sério? veneno dele.
Certo? Vamos falar dos toque síndromes agora. Na parte do toque síndrome, depois que a gente terminar a parte do toque síndrome, a gente entra já em alguns processos. Certo? A gente vai ver, depois que a gente vê os toque síndromes, a gente vai ver o ofidismo, tá? Que acontece muito. Agora vocês estão indo mais para o hospital, certo? Então, vocês vão mais para o hospital, agora vocês vão ver sempre um quadro de ofidismo. Dentro dessa parte de toxíndromes, a gente vê o quê? As síndromes de um processo de intoxicação. E aqui a gente vai classificar em síndrome colinérgico, que é o primeiro que a gente observa. Síndromes colinérgicas, certo? O que acontece? Observem aqui que para formar a minha acetilcolina, eu preciso de uma reação que acontece com colina e acetil-CoA, que vai originar a minha acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor e ela participa em praticamente todos os processos fisiológicos no meu corpo. Então, a ação colinérgica ela vai se dever diretamente a um processo onde a minha acetilcolina ela é liberada, ela vai se ligar em um receptor, que a gente fala de receptores colinérgicos, e ela vai se manter ligada. Isso que vai levar à minha intoxicação, que eu falo de forma colinérgica. Isso se deve porque a acetilcolina, que é normal, fisiológico, acontecendo no nosso corpo, é que ela venha, se ligue num receptor, produza um efeito, estimule, envie o sinal, e ali, a partir dali, se for autônomo ou se for, por exemplo, no nosso sistema autônomo, quem que a gente tem? Sistema nervoso autônomo, principalmente. A gente tem influência de quem? Essa é a parte que vocês falam. Simpático e parasimpático. Certo? Aqui no simpático, quando a gente pega lá o simpático, supostamente essa aqui é a minha médula, a gente tem desde aqui da minha cervical até aqui embaixo da minha lombar, ela vai levar uma raiz de um gânglio, vai levar uma raiz nervosa, que aqui vai ter um gânglio, certo? Vou explicar mais ou menos para vocês. Nesse processo aqui, o meu receptor que está aqui, ele é incentivado por quê? Por acetilcolina. Por acetilcolina. Aqui é por acetilcolina. Vem um neurotransmissor, se liga aqui, envia o sinal e minha fibra, ela continua. Ela continua o quê? Aí ela vai para vários locais, certo? Daqui ela vai seguir raiz, por exemplo, o coração, o sistema digestivo, justamente, para o pulmão, muito bem. Só que aqui vai ser influência de outro receptor. Se é simpático, eu falo o quê? De alfa e beta. Então eu falo de adrenérgicos. Influência dos meus receptores adrenérgicos. E aqui eles têm alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e assim sucessivamente. O simpático a gente fala também que é o quê? Luta e fuga. Certo? Por quê? Aqui no simpático ele é ativado principalmente quando a gente precisa o quê? Lutar ou fazer um processo de fuga. Vou colocar uma imagem que vocês vão visualizar melhor do que o meu desenho. Faz um pouquinho de calor. Mas faz tanto barulhinho esse ventilador? Acho que não, né, gente? Um pouquinho. Se quiser, você tá ligado, sim. Mas só se quiser. O ar da 4 ela super bem. Você pede para entrar lá. O hormônio, cara. Gugu. Acho que não vai mudar em nada, velho. Não, aqui, pelo menos, por exemplo. Pegou aí?
Não, Ele tá suando. foi um bom processo. Pra mim não tirou do mesmo jeito. Nunca vi ele suar desse jeito. Observem que aqui a gente tem o parasimpático e a gente tem o simpático. A gente vai ter aqui uma influência do nosso sistema nervoso autônomo, principalmente quando a gente tem uma intoxicação. Observem aqui no simpático que eu tenho os gânglios simpáticos e aqui nesses gânglios justamente eles vão dar o quê? Esses gânglios vão ser estimulados por acetilcolina. A partir daqui eles seguem cada um para um local para produzir um efeito. Só que ali vai ter estimulação o quê? De forma adrenérgica, certo? Alfa e beta. Já no simpático, eles saem diretamente, uma porção sai dos pares cranianos e a outra porção ela sai do saco, certo? Aqui do saco leva inervação, por exemplo, para a minha bexiga e aqui para o meu testículo, certo? Meu órgão genital. Da mesma forma acontece aqui com o meu simpático. Mas o simpático ele é conhecido como o quê? Luta e fuga, porque ele é ativado e tem uma resposta super rápida. É um sistema difuso por todo o meu corpo. Já o parasimpático a gente fala que ele é um sistema de relaxamento. O simpático ele está em ação principalmente quando você está relaxado. Por exemplo, quando você vai correr, vem uma vaca atrás de você. Ou você saiu para a rua, vê que está vindo alguém com uma moto muito devagar e vai te assaltar. O que você faz? Simpático ativa. Pupila dilata, inibe a salivação, relaxa os brônquios porque você precisa correr, abre muito mais os brônquios porque precisa entrar mais ar. Bateu na carreira, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade tanto do estômago e do meu pâncreas, porque não precisa eles funcionar agora. Começa uma estimulação, principalmente a nível hepático, para a liberação de glicose. Eu preciso correr de energia. Muito bem. Estimula, então, a produção mais ainda pela minha glândula suprarrenal de adrenalina e noradrenalina, libera mais ainda, relaxa a bexiga e aqui promove a ejaculação. Claro, o sistema da ejaculação não vai acontecer nesse momento. Vai correr. Normalmente fala-se que é distinto parasimpático e simpático, mas isso não é fato. Às vezes eles trabalham juntos. Por exemplo, nessa parte, por exemplo, quando a gente fala da ejaculação aqui, eles trabalham juntos. O parasimpático ele promove, por exemplo, a ereção. Já o meu simpático ele faz o quê? Promove a ejaculação. Então eles trabalham junto em algum momento. Certo? Então eles não são distintos. Aqui o meu parasimpático ele faz o quê? Você está mais relaxado, contrai a pupila, estimula a salivação, reduz o batimento, contrai os meus brônquios, não precisa de muito ar, estimula aqui, estimula a atividade do meu estômago e do meu pâncreas, principalmente quando você está relaxado. Acontece muito a estimulação parasimpática quando vocês ficam o quê? Nervosos. Vocês vão apresentar trabalho, fazer uma prova. Vocês têm o quê? Uma estimulação parasimpática, não é simpática. Aqui acaba relaxando demais e você quer ir aonde? No banheiro. Então, à vontade de você ir no banheiro. Alguns são vômitos. Isso se deve à atividade do meu estômago, certo? Do meu parasimpático. A raiz justamente nervosa que vem parar aqui no meu estômago. Então, algumas pessoas elas sentem diarreia, vão fazer uma prova, elas têm que correr no banheiro. Ou vômito, certo? Estimula a vesícula biliar também e contrai a bexiga, certo? Então, praticamente aqui a gente vai ver a ação da nossa, ou seja, quando a gente fala dos processos de intoxicação, a gente vai ver que quando acontece uma ligação no receptor e ela se mantém ligada. No caso, quando a gente fala principalmente dos nossos síndromes, os síndromes colinérgicos, nessa imagem a gente consegue observar a ação colinérgica. Há uma produção de colina, mas acetil-CoA vai formar a minha acetilcolina. A minha acetilcolina ela vem para cá para o meu receptor, aqui como fala receptor colinérgico pós-sináptico. Ou seja, se liga aqui e vai produzir o quê? Um estímulo. Produziu esse estímulo, tem que ser liberado. Quem faz esse papel? A colinesterase.
colinesterase, ela vem aqui e degrada a minha acetilcolina e transforma novamente em quem? Em colina e acetil-CoA, certo? E esse processo é assim sucessivamente. O que acontece aqui, em caso de uma intoxicação de forma colinérgica, é que tem uma estimulação, ou seja, o meu tóxico, ele vem aqui e degrada quem? A minha colinesterase. O meu tóxico, ele age diretamente aqui, inibe então a ação da minha colinesterase. Ou degrada ela, ou inibe dela vir aqui e fazer o quê? Se ligar à minha acetilcolina, degradar ela e que ela pare de enviar o quê? O comando. Se não acontecer esse processo, a pessoa ela vai continuar o quê? A fibra vai continuar estimulando. A acetilcolina ela continua ligada. Então ela continua enviando o comando. E diferente em caso de uma intoxicação, quando a gente fala por um síndrome colinérgico, o paciente vaza água por todos os orifícios. Isso que a gente fala. O paciente, quando ele tem uma ação colinérgica, ele tende a vazar água por todos os orifícios, diferente de uma ação anticolinérgica, em que é um paciente seco. Tá? Isso é a principal diferença para que vocês possam se recordar. Por exemplo, aqui a gente vê a nossa acetilcolina e alguns receptores aonde ela pode se ligar. Por exemplo, aqui quando a gente fala um ionotrópico e metabotrópico, quando a gente fala desses dois tipos de receptores, quando eu falo de um receptor ionotrópico, é que, por exemplo, aqui eu tenho a minha célula e aqui eu tenho um canal, uma proteína aqui, certo? E aqui vem o meu fármaco, o meu princípio ativo, ou o meu ligante endógeno para se ligar aqui diretamente. Quando ele se ligar aqui, vai fazer o quê? Vai abrir diretamente um canal para a minha célula. E isso vai fazer com que ou despolarize ou hiperpolarize a minha célula, gerando uma resposta de forma fisiológica, certo? Até aí? Isso quando eu me refiro ao quê? Ionotrópico. Metabotrópico, quando eu falo de metabotrópico, é que eu preciso justamente de uma metabolização. Eu tenho a minha célula, eu tenho o meu receptor aqui, o meu ligante ele vem, se liga no meu receptor e vai produzir o quê? Uma conformação. O meu receptor aqui ele é ligado a uma proteína internamente. Essa proteína, por exemplo, no caso ele fala via de proteína G, ela contém 3 estruturas ligadas com ela, que é uma alfa, uma beta e uma gama. No momento em que se liga aqui, fez essa ligação, causa uma conformação no meu receptor, ali dentro, e essas estruturas elas se separam e aqui, a partir dessas estruturas, gera um segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro é que vai fazer o quê? Enviar um sinal interno na minha célula, vai produzir uma transcrição de gene ou uma fosforilação e vai ter o quê? Gerar uma resposta na minha célula. Então aqui a gente vê alguns casos, por exemplo, de alguns receptores, acetilcolina, onde ela pode se ligar e quais tipos de receptores, principalmente, que ela pode se ligar e produzir um efeito, certo? Aqui, então, os sintomas colinérgicos eles são causados pela atividade excessiva da acetilcolina. Quando ela se liga, ela vai continuar o quê? Estimulando. E onde a acetilcolina ela pode se ligar? Há receptores que a gente fala muscarínicos, nicotínicos e colinérgico central. Aqui, principalmente, sistema nervoso. Aqui, nicotínicos, principalmente os nicotínicos, eles enviam sinal para o meu sistema cardiovascular, por exemplo, o meu sistema respiratório, e muscarínicos para o meu sistema muscular. A gente vê então o que? A ação colinérgica. A gente tem o nosso neurônio e o que aconteceu? A acetilcolina, ela vem para se ligar e acontece o processo o quê? A colinesterase, a função dela é separar, transformar essa acetilcolina em quem? Colina e acetal. Essa é a função da minha colinesterase. Se não soltar daqui, vai continuar o quê? Gerando uma resposta. Vai continuar estimulando a minha célula. E por isso que o meu paciente ele vai o quê? Manifestar os sintomas. E como a gente vê aqui, Paraty 1, ou seja, a gente vê os organos fosforados aqui. Se
se os orgânulos fosforados, eles têm a função de quê? Eles vêm e agem diretamente aonde? Na minha polinesterase. E impede, ou vai degradar ela, ou bloquear ela, dela fazer o quê? O processo fisiológico dela, pegar essa acetilcolina e transformar em colina e acetato. E isso é um processo normal no nosso organismo. Ela tem que acontecer. Certo? Certo? Ou não? Então, quais são os principais agentes colinérgicos? A gente vai falar que vai ser os orgânulos fosforados e os carbamatos. Quem são os orgânulos fosforados e os carbamatos? Principalmente os nossos venenos de rato. O chumbinho, o famoso chumbinho que vocês conhecem, os que são utilizados para matar algumas pessoas, certo? Então, os orgânulos fosforados e os carbamatos diretamente. Para dar o buquê de rosa para alguém, colocar no meio de chocolate, fazer o bolo, entendeu? Da ideia não, Eu estou explicando. Certo? E nesse caso aqui, observem que os receptores que vão ser afetados são tanto muscarínicos, como nicotínicos, como colinérgicos central. Então vai influenciar principalmente sobre esses receptores, aonde a gente consegue observar que quando tem uma ação a nível de muscarínico, no sistema respiratório, o que eu falei para vocês? Quando é colinérgico, o paciente ele tende ao quê? Água por todos os orifícios. Então o que vai acontecer? Uma hipersecreção brônquica, rinorreia. O que seria rinorreia? Muito o quê? Secreção nasal. Muito bem. Gastrointestinal que esse paciente tem, ele vai manifestar o quê? Náusea, vômito, diarreia, pode ter tenesmo, que seria tenesmo? Desconjunto. Hã? Desconjunto. Como? Esse não sabemos. Não sei. Tenesmo, quem vai? Aqui o que está dormindo. É o doutor, que é o Ricardo. Estava no sono profundo. Tem mais? Vontade de atuar. Exatamente. Quando a gente fala tenesmo, vocês têm que focar na história clínica de vocês. Perguntar se o paciente está indo ao banheiro, ele pode falar que ele tem desejo de evacuar, mas ele não consegue. Isso é tenesmo. Dor e cólica abdominal, incontinência fecal. Se o paciente está vazando água por todos os orifícios, as glândulas dele vão estar como? Nós vinhos, né? Se a aloneia, sudorese, o paciente vai estar lacrimejando, certo? Sim. Então, água por todos os orifícios. A nível cardiovascular, o paciente vai apresentar o quê? Se for influenciado no receptor muscarínico, bradicardia e hipotensão. Nos olhos, o paciente pode ter uma biose, o paciente pode ter visão turva, uma irritação também do quê? Da conjuntiva. E principalmente o quê? Que deve ao aumento da atividade parasimpática, como a gente fala nos nossos muscarínicos. Agora, quando eu falo nicotínico, eu falo de músculo esquelético. O paciente vai ter articulações, fraqueza muscular, cãibra, paralisia, tremor. Se afetar o sistema cardiovascular, ele vai ter taquicardia, hipertensão e também vai apresentar o quê? Palidez. A nível do sistema nervoso central, o paciente pode ter cefaleia, ansiedade, o paciente fica inquieto, apático, pode ter labilidade emocional, ou seja, algum transtorno emocional, insônia, sonolência, a voz fica mais pastosa. Então, tudo depende do quê? Do receptor aonde a minha acetilcolina está se ligando e ficando fixa. Lembrando que principalmente a gente tem o quê? Os três aqui, muscarínicos, nicotínicos e colinérgicos. E qual seria o nosso antídoto nesse caso, para tratar o paciente? Sulfato de atropina. E qual seria a função do sulfato de atropina? Inibe de forma competitivamente os efeitos de origem muscarínicos, não nicotínicos, e então não teria uma ação sobre os receptores nicotínicos, mas sim sobre os muscarínicos. Então inibe de forma competitiva a acetilcolina. E isso daqui a gente vai fazer no nosso paciente até o que a gente fala o quê? O paciente ele seja atropinizado. E o que seria atropinizado?
Então, se aqui eu tenho a minha acetilcolina, ela vai se ligar ao meu receptor. A acetilcolina ela vem e se liga ao meu receptor. Eu vou utilizar a atropina na intenção de quê? Fazer um bloqueio. A atropina ela vem aqui e se liga aonde era para minha acetilcolina se ligar. Certo? Por quê? Porque a minha colinesterase, a minha enzima que degrada aqui, ela foi bloqueada ou foi degradada pelo meu tóxico. Então, eu tenho que impedir que essa acetilcolina ela se ligue no meu receptor e continue estimulando a minha fibra. Então, eu uso o quê? Um bloqueador ou um antagonista, que é a atropina. Então, a atropina ela vem aqui, se liga no meu receptor e impede que a minha acetilcolina permaneça ligada. Certo? Sim? E o que a atropina vai produzir? O que produziria uma atropinização? Se é um paciente, onde o paciente está com o quê? Carregado, com muito líquido, o que vai acontecer com esse paciente? A atropinização, ela significa que você vai olhar a mucosa do paciente, vai fazer a ausculta pulmonar e vai perceber o quê? Ressecamento. O paciente está secando. E que o paciente está o quê? Aumentando a frequência cardíaca também. Porque como a gente falou aqui, a gente tem influência de quem? Buscar clínicos. Como é que está aqui o sistema cardiovascular dele? Bradicardia e hipotensão. Então a atropina ela vai fazer o efeito o quê? Oposto. Então vai aumentar diretamente o quê? A frequência cardíaca do meu paciente. E a gente vai atropinizar esse paciente até o momento em que esse paciente o quê? Ele venha manifestando o quê? O ressecamento de secreção e aumento da frequência cardíaca. Sim ou sim. A gente vai passar atropina nesse paciente até o momento em que ele vem apresentando o quê? Sintomas que a gente fala atropinização. Certo? Se caso esse paciente aí vir apresentando algum efeito maior, corrigir a cianose, a gente tem que corrigir, taquiarritmia também. E aqui, a taquiarritmia ela não está contraindicada. Se o paciente manifestar uma taquiarritmia, mesmo assim, a gente tem que fazer o processo de atropinização. Porque aqui a gente está falando de receptores, buscar